Amém. Nós estamos iniciando no dia de hoje, vamos terminar, o estudo de número 36, o último estudo do módulo 3, aqui do Seminário Teológico de Base, do Ministério do Deuteronômio, né, da Escola de Discípulo, que é o nosso Ministério de Ensino. E nós hoje estamos concluindo, né, a última aula desse terceiro módulo, que tratou sobre Cristologia, né, que tratou sobre Cristo. E eu estava falando um pouco antes de começar a gravar aqui com os irmãos em Cristo, como passou rápido, né? Como nós já caminhamos aí quase 1 ano e meio nessa segunda turma e falta muito pouco para nós concluirmos. E hoje nós vamos falar desse tema tão importante, que é a certeza da salvação. E nós não vamos falar da certeza da salvação, como eu tenho colocado aqui, né, do ponto de vista de uma visão escatológica, né, escatológica não, soteriológica, né, de salvação arminiana ou calvinista, mas a certeza da salvação baseado naquilo que nós cremos e na palavra do Senhor. E aí eu vou pedir para o Cristiano orar e na sequência nós estaremos aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais uma noite estar na sua presença, junto com os meus irmãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todos que estão aqui na sua presença e quem também não pôde estar hoje nessa aula, Senhor. Que o Senhor coloque a sua mão poderosa sobre todos nós, Senhor. Senhor Deus, eu venho te pedir que essa aula de hoje seja uma aula abençoada, Senhor. Que o Senhor use o teu filho, o pastor Lúcio, para que sua palavra chegue em todos nós, Senhor, com clareza e entendimento, porque só a tua palavra é a verdade, Senhor. Desde já eu te agradeço pela oportunidade de estar na sua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos, amém, amém. Então, nós estamos caminhando hoje para o estudo de número 36, começar e concluir hoje. Mas antes disso, eu quero falar de algumas coisas, né? Uma delas é o que está aqui, ó, no fundo, o nosso primeiro simpósio de missões. Nós estamos fazendo através da missão Semeando no Vale, né? Mas a organização é toda da nossa igreja, do Ministério Deuteronômio, com apoio das igrejas que estão junto conosco na missão Semeando no Vale. E nós estamos nos aproximando dele, né? Será no dia 10, 11 e 12 de julho. Se você assiste essas aulas pelo YouTube, né? Nós temos tido uma audiência grande no YouTube. Você pode se inscrever se você morar próximo. Se também não morar, pode vir para cá, que a gente recebe no sábado com todo carinho, para nós termos esse tempo, né, de aprendizado e para nós entendermos o que Deus está fazendo. É uma pergunta que eu tenho falado que tem ecoado na minha alma, tem sido uma angústia, de certa forma, no meu coração, de buscar aquilo que Deus está fazendo, né? Eu não quero fazer nada na minha vida que Deus não esteja fazendo. Mas, às vezes, achamos que estamos servindo ao Senhor de maneira completa, mas, às vezes, estamos fazendo apenas coisas que achamos que Deus quer que a gente faça. Não necessariamente estamos fazendo coisas que Deus está fazendo para concretizar o seu plano, né, de salvação na vida de muitas pessoas e de muitos irmãos em Cristo que nós temos ao redor do mundo. Então, nós estamos trabalhando com esse tema. Se você quer mais informações, acesse www.deuteronomio.com, é o site da nossa igreja, www, vou até acessar aqui, que eu quero falar sobre ele também, deuteronomio.com, e na sequência, né, você pode ir lá olhar, vou mostrar aqui como é que você vai proceder, você vai poder ir lá em eventos, né, pronto, já abriu, pronto, compartilhar, temos o nosso site na tela. Então, nós temos aqui, ó, nosso site, e aí você vai lá, ó, participe, e aí você vai ter campanhas, agenda, campanhas e eventos, você clica em evento, vai estar logo aqui, ó, que Deus está fazendo simpósio, você clica nele, tem todas as informações, caso você queira se inscrever, é só você clicar em inscrever-se, e você vai ser direcionado, né, deixa eu compartilhar melhor aqui, que eu acho que eu compartilhei a tela, melhor a tela inteira. Pronto. Então, estava aqui, ó. Então, nós estamos aqui, você vai vir, mais uma vez, vai abrir o site da igreja, você vai abrir o site da igreja, você vem em Participe, né? E aí aqui tem agenda, campanhas, eventos, contato, né? Você vem em evento, vai ter aqui os próximos eventos, primeiro simpósio, e aí vai ter todas as informações aqui, e você clicando, automaticamente você vai ser direcionado para o site, né? De inscrição, onde você pode fazer a sua inscrição, é bem simples, né? É só colocar seus dados, e você vai estar automaticamente inscrito. Nós estamos fazendo, né, nesse momento, a inscrição é gratuita. Na sexta-feira, nós temos o culto, né, de abertura, no domingo o culto de encerramento. Para os cultos de sexta e para o culto de domingo, nós não precisamos de inscrição, você não precisa se inscrever. Mas para o sábado, que vai de 9 horas da manhã até as 18 horas, onde nós vamos ter 3 painéis, né? Vou até clicar aqui novamente para que você entenda. Então, nós temos aqui, olha, no sábado, né? Na sexta-feira, 10 de julho, de 19h30 às 22 horas, será o nosso culto de abertura. No sábado,
11 de julho, de 9 às 18, efetivamente o simpósio. E no simpósio nós teremos alguns painéis, né? No culto de abertura será o tema O que Deus está fazendo através de nós. E no simpósio nós vamos ter 3 painéis intitulados O que Deus está fazendo em minha igreja, O que Deus está fazendo no Brasil e o que Deus está fazendo pelas nações, né? Nós vamos falar de missões nesses 3 âmbitos: local, nacional e transcultural, uma vez que missões mundiais nós trataremos na sexta-feira, na abertura, né? O que Deus está fazendo pelo mundo, com o pastor Manuel dos Santos, que é vice-presidente da Kairos. Então, você tem a oportunidade de se cadastrar, e no sábado, toda alimentação, café, almoço, para aqueles que estão inscritos, tá? Vou reforçar isso. Eu posso ir sem me inscrever? Não, não pode. Precisa se inscrever, porque nós temos uma organização, tanto para a quantidade de pessoas, quanto para a quantidade de alimentação. Para aqueles que estão inscritos, a alimentação será gratuita, tá? Tanto almoço quanto café da manhã, café da tarde. Nós estaremos ofertando, né? O Ministério do Deuteronômio estará ofertando para a glória de Deus. Dito isso, você tem essa oportunidade no próximo 10, 11, 12, e também eu quero falar sobre umas coisas. Isso aqui vai para você, Eliane Fernanda, sempre dando uma dica do nosso site, né? Então, você tem aqui Sim, pastor, pode falar. Nós falamos aqui dos 5 solas, da parte institucional, os ministérios, e nós temos aqui Escola de Discípulos, né? Bíblia, infográficos. E aqui, no Conexão, no sábado, né? A Eliane com a Fernanda estavam lá vendo, e ela falou: pastor, você nunca mostrou isso. Eu vou mostrar agora, que é um dos infográficos aqui, ó, tem vários, tem números, você pode explorar, são em números. Um dos infográficos são a biblioteca bíblica, onde você tem esse livrinho, que foi até essa estante que foi pedido da Daniele, que está aqui para os alunos também. Desculpa interromper, pastor. Eu não consegui abrir isso até hoje. A Fernanda me mostrou no sábado. Eu tentei hoje de novo, eu não estou conseguindo abrir. Pode ser que você estava clicando no local correto. Depois eu vou te mandar o link direto, que fica mais fácil. Mas está 100% funcional. Abri aqui no computador, deixa eu abrir aqui, ó. Abri no meu celular. Eu abri no seu celular, Eliane. Foi no seu celular que abriu. Fernandinha, não estou conseguindo. Mas eu não tô. Hoje tentei, não consegui abrir, não consegui. Tentei, você conseguiu aqui para mim, aquele dia me mostrou. Hoje tentei, não consegui. Falei, meu Deus, como que a Fernanda conseguiu e eu não consegui? Amanhã eu vejo para você no culto. Eu vou fazer agora, imediatamente. Vou mandar aí para você no grupo da igreja, ó, para a gente tirar. Eu gosto do tira-tem. Vou te mandar agora no grupo da igreja, eu vou te mandar o link. Tá bom, pastor, obrigada. Estou mandando nesse minuto. Pode abrir aí e me diz se abriu ou não, por gentileza. Aqui, ó. Igreja, mandando aqui para os irmãos. Pronto. Está enviado aí. No grupo, né? No grupo da igreja mesmo, acabei de enviar. Tá, vou abrir para ver. Vai carregar agora. Me diz aí se você conseguiu enviar. Então, aqui nós temos. Deixa eu ver aqui. Você vai... Tá bom. E aqui nós temos a biblioteca bíblica, né? Então, todos os 66 livros da Bíblia. Viu? Abriu. Falei? Então, mas eu não... Só abre com o pastor. Estou tentando, não consegui. Hoje tentei, não consegui. E é bem interessante, tá? Salva aí o link, que aí você pode ir direto, tá bom? Tá bom, obrigado. E aí você aqui nós temos 66 livros, né? Os 39 do Antigo Testamento, mais os 27 livros, né, do Novo Testamento, que compõem 66 livros da Bíblia, né? E nós temos aqui todos esses livros para que nós possamos entender, né, aquilo que a palavra de Deus, como ela se organiza. Então, por exemplo, se eu quiser ver aqui, o livro de Naum, de que trata? Só clicar nele, e você abre aqui e você já tem toda a explicação sobre Naum, tá vendo? Você pode ir lá ler na Bíblia, você pode voltar à estante. Então, por exemplo, Naum, tem aqui, ó, qual é o panorama de Naum? Ele anuncia a queda de Nínive, complementando Jonas, o profeta Jonas. A misericórdia tem limite quando o pecado se torna sistêmico e impenitente, né? Deve ser impertinente, depois eu vou corrigir. Lembra que Deus paciente também é justo. E aí vem uma série de questões. Todos os versículos são clicáveis. Se você quiser abrir aqui, ó, você clica em Naum, você vai lá diretamente para o capítulo de Naum. Então, assim, nós temos bastante materiais, né, para que a gente possa ler. Os atributos de Deus também tão lindos, por exemplo. Vocês já viram? Olha, esse aí eu estou navegando direto hoje, hein? Esse aí eu estou navegando direto. Fala da imutabilidade de Deus, né? Esse aqui é o símbolo da triunidade, né? Da trindade de Deus. Então, o Pai não é o Filho, que não é o Espírito, que não é o Pai, mas todos são Deus, né? Esse aqui é a base do que nós cremos, né? Então, assim, tem muito material aí que você pode ler. Tem um aqui que tem a armadura de Deus, ou se você quiser estudar a armadura de Deus, está toda aqui, ó. Capacete da salvação, couraça da justiça, baseado em Efésios capítulo 6. Você tem, deixa eu aqui, ó, as 4 leis espirituais, ó, se você quiser evangelizar alguém, ó, você pode aqui, ó, evangelizar com as 4 leis espirituais. Você volta lá para o Trilhas. Assim, irmãos, tem uma infinidade de materiais, né?
a história da salvação, por exemplo, se você não conhece a história da salvação, tem tudo aqui, ó, desde a criação, esse foi o primeiro que eu fiz, a criação, né? Como é que começa, aí daqui você vai para a criação, você tem a queda, você tem a antiga aliança, você tem Cristo, a explicação, né, do todo o caminho até a ressurreição, o papel da igreja e como será a consumação. Esse daqui é a história da salvação, né? Como Deus se moveu ao longo do tempo para poder salvar. Tem sacrifícios levíticos, por exemplo, ó, saber o que é holocausto, né? Oferta de holocausto, oferta de manjares, ofertas de paz, oferta pelo pecado. Está tudo aqui descrito. Irmãos, eu não vou ficar aqui muito tempo, porque as viagens missionárias de Paulo, nós estamos falando de simpósio de missões, ó, viagens de Paulo, por exemplo, mapa interativo das viagens de Paulo, todas aqui, ó, se você quiser saber a primeira viagem de Paulo, você clicando, ele aproxima e diz, ó, o que ele fez em Pafos, o que ele fez em Salamina, o que ele fez em Seleucia, o que ele fez em Atália, o que ele fez em Antioquia, Icônio, que é a segunda viagem, ó, toda a segunda viagem, ó, aqui a cidade, onde está aqui, né, tem as rotas aqui que são ativas, né, onde que estão, onde ele escreveu uma epístola, tá vendo? Então, Éfeso está aqui marcado, por exemplo, né, aqui, ó, então, na cidade de Éfeso, tem toda a história aqui de Éfeso, a terceira viagem, né, o que ele fez, ó, em Tessalônica, escreveu Tessalonicenses, em Filipo, né, como é que isso se realiza, se você quiser ver como isso se relaciona, né, tirar daqui que vocês não estão vendo. Como é que se relaciona com o mundo hoje? Ó, você tem todo aqui, ó, isso que eu falo, o mar Mediterrâneo, tá vendo? Aqui tem a botinha da Itália, sempre se seguiem pela bota da Itália. Tem a bota da Itália aqui, ó. Então você vai ver que toda essa região aqui, ó, é ali no mar Mediterrâneo, que eu sempre digo. Ó. Aqui você tem o Egito, aqui você tem o caminho, né, pelo deserto, onde Deus levou o povo até atravessar o Jordão para entrar na Terra Prometida. Aqui você tem, ó, a parte de Jerusalém, né, onde hoje onde os judeus estão instalados, né, Israel, tem a Palestina, a Síria, os sírio-fenícios, né, aqui você tem a Arábia, aqui para a direita, aqui, deixa eu ver se ele vai, eu limitei aqui para não ficar muito grande, mas você tem toda a visão, né, do mundo antigo. Deixa eu colocar mais aqui o que nós temos mais de interessante. A Teodiceia de Agostinho, isso que é muito legal. Acho que foi o primeiro ou foi o segundo que eu fiz, né? Se vocês nunca ouviram sobre a Teodiceia, né? É muito legal. Ela traz um dilema, né? Que é um dilema levantado pelo filósofo Epicuro, né? Que diz que se Deus é bom e onipotente, né? Por que Deus não termina com mal, né? Então, se ele não termina com mal, é porque ou ele não é bom, ou é porque ele não é onipotente e não pode terminar com mal, né? Então, se ele não pode terminar com mal porque ele não tem poder, ele não é Deus porque ele não é onipotente. E se ele é onipotente e não termina com mal porque ele não quer, então ele não é bom. E essa é uma pergunta difícil, né? E nós tratamos isso, que parece uma besteira, mas é uma dúvida, né? Que muitos irmãos em Cristo têm, né? Por que Deus não termina com mal? Por que Deus não acaba com todas as coisas? E aí aqui vem na Teodiceia de Agostinho, vem toda sendo explicado a questão do livre-arbítrio, o pecado original, a ordem de salvação. Enfim, irmãos, existem inúmeras oportunidades aqui para todos nós, para podermos aprendermos e sabermos mais do Senhor, né? Está tudo disponível, está entregue. Eu tenho uma série, ainda tenho muitos infográficos para inserir, mas achei por bem vocês poderem olhar antes de eu poder inserir mais, né? Pode falar, irmão, pode falar. Eu já ia falar que Vera não estava conseguindo. Ai, Fernanda, consegui. Obrigada, amada. Amém. Amém? Então nós temos nós temos toda a estrutura aqui, né, daquilo que é para a palavra de Deus. Gostaram? Já tinham visto? Vocês navegam Tem muitas coisas aí que o senhor mostrou agora que eu não tinha visto, que é assim, cada vez que a gente mergulha, a gente tem mais coisas para aprender, né? Porque toda hora tem novidade. Hoje mesmo tem esse que eu mostrou aí agora, eu vi hoje e falei, gente, muita coisa interessante. Você vai lá, aí abre para ler, não tem esse segundo que o senhor mostrou aí, e clica nele e vai abrir uma mensagem. Aí eu não parava de olhar, porque era muito bom. Eu falei, caramba, isso é novo. Aí comecei a olhar. Toda hora tem muita novidade, entendeu? Eu tô gostando muito. Perdi muita coisa, pessoal. Ah, meu Deus do céu. Não perdeu não, só estava só explicando aqui
um pouquinho no site, mas nada que impacte nós falando assim. Amém? Então tá claro, né, irmãos, aqui como é que nós estamos organizados. Fica aí a dica, né? Faça, irmãos, isso tudo aqui, o que eu estou colocando, eu tô tendo a oportunidade de mapear 25 anos de estudo da minha vida, né? O que eu aprendi ao longo desses 25 anos, eu estou inserindo, deixando um legado aí no site com todo o conhecimento que eu juntei ao longo de todo esse tempo e que eu acredito que seja importantíssimo para a nossa base de fé, né? Existem muitas outras coisas que eu quero colocar, mas isso já é um excelente começo para nós podermos entender, né? Temos uma capacidade de entender aquilo que o Senhor fez ao longo do tempo, né? De quão poderoso são as obras do Senhor. E dito isso, eu quero entrar hoje nesse estudo, né, nesse tema tão importante, intitulado A Segurança da Salvação. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui. Nós temos, irmãos, ao longo de muitos anos, né, ao longo da minha caminhada, não é incomum nós encontrarmos pessoas que creem no Senhor, que amam a Jesus, que têm um coração para Deus, mas elas não possuem uma certeza que é fundamental, que é a certeza da salvação. E a certeza da salvação não tem absolutamente nada a ver com a certeza de que podemos pecar e que não haverá problema, ou de que podemos pecar e não haverá consequências do nosso pecado. Não é sobre isso que trata a certeza da salvação. A certeza da salvação, ela é a base de onde está colocado o nosso coração. Quais são as bases que sustentam a minha e a sua fé? Quais são as bases que sustentam o meu e o seu coração? Muitos irmãos em Cristo sinceros têm dificuldade de compreender e até mesmo não têm, muitas das vezes, o acesso ou são ensinados de maneira clara sobre esse tema que é tão importante. Mais uma vez eu coloco aqui, não estou tratando sobre calvinismo, arminianismo, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é sobre isso. Vocês vão entender ao longo da aula que é sobre as bases da nossa salvação. E não por acaso, né? Foi no sábado, foi na segunda, eu estava indo na igreja buscar um material e estava conversando com a minha irmã no telefone e eu estava falando com ela sobre algumas coisas, né? E uma dessas coisas era que como a nossa mente, ela é um campo de batalha, né? Como ela é verdadeiramente um campo de batalha. Muitos irmãos em Cristo não perdem a sua comunhão com Deus para o pecado, não perdem a sua comunhão com Deus para o mundo, não têm desejo do mundo, não têm inclinação ao pecado, mas perdem a sua comunhão com o Senhor e com a igreja, muitas vezes na sua mente, sendo atacados, sendo pessoas que não entendem por completo o tamanho do amor de Deus, o quanto esse amor é profundo e o quanto esse amor define a nossa identidade. Pessoas que caminham com o Senhor e mesmo caminhando com o Senhor, continuam se sentindo inúteis, incapazes, diminutas, pessoas que acham que não têm propósito, que não vivem uma vida vitoriosa em Cristo, porque olham para o lado errado em termos de vida com Deus. E isso é tão importante, nossa mente, ela é tão atacada nesse aspecto, que eu falava com a minha irmã no sábado, que não é à toa que a palavra do Senhor, nós vimos ali no site, você tem lá a oportunidade de estudar Efésios capítulo 6, a armadura de Deus, e o apóstolo Paulo fala que dentro da armadura de Deus existe um item que é direcionado à salvação, que é a identificação da salvação, que é o capacete. Devemos nos revestir com o capacete da salvação. E, obviamente, o capacete não é porque ele vai proteger a nossa salvação, ou vai proteger a nossa cabeça, não é levar a nossa cabeça para o céu, não é sobre isso. É justamente porque na mente é onde nós sofremos a maior parte dos ataques de Satanás. Numa guerra, quando um soldado atira uma flecha, ele mira o coração ou ele mira a cabeça, não é isso? Se você vai para um local, uma zona de guerra, ele vai mirar um tiro, vai mirar a sua cabeça ou o seu coração, porque são partes vitais. E por isso que o apóstolo Paulo, na armadura de Deus, vai falar sobre o escudo da fé, né, que era um escudo gigantesco dos guardas pretorianos romanos, mas também sobre o capacete da salvação, que é um item tão importante para proteção da nossa mente. Por quê? Porque essa segurança da salvação, ela é construída a partir de uma quantidade
grande de outras certezas. Então, a segurança da salvação, ela é construída de diversas seguranças. Que seguranças são essas? De que nós somos amados por Deus, de que nós somos filhos e filhas do Senhor, de que Deus não nos abandona, de que o plano do Senhor para a nossa vida são planos para que o seu propósito se cumpra em nós, ainda que nós fraquejemos, ainda que nós tropecemos, porque o poder de Deus é incrível, né? Tem crente que se acha fraco e aí acha que por ser estar fraco, tudo está terminado. Ele é incapaz de servir ao Senhor. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz que no reino é ao contrário. Quando nós estamos fracos, é então que nós somos fortes. Quando nós estamos dependentes somente do Senhor para fazer a sua obra, para caminhar no seu reino, para estar em comunhão com nossos irmãos, é aí que nós somos fortalecidos pelo Espírito. Então, a segurança da salvação vem pela segurança de que, mesmo na fraqueza, nós somos fortes, vem pela segurança de que, ainda que nós possamos duvidar em nosso coração do amor de Deus por nós, a segurança de que Ele nos ama vem das suas promessas e da sua palavra. Então, de que nós jamais seremos abandonados, jamais seremos lançados fora. Então, essa segurança ela é fundamental. E eu abro essa aula com o texto de 1 João, no capítulo 15, versículo 13, que diz o seguinte: olha, escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. João escreve tudo aquilo que ele coloca na sua primeira epístola, e ele é muito claro. Ele diz: olha, eu escrevi essas coisas a vocês, a você Vera, a você Eliane, a você Marcos Vinícius, a você Daniele, a você Cristiana, a você Fátima, a você Rodri, a você Fernanda, a você Márcia, a cada um de vocês, eu escrevi essas coisas para vocês que creem no nome do Filho de Deus, saibam que vocês têm a vida eterna. Então, o ponto aqui é: por que então tantos cristãos vivem inseguros se isso era para ser uma certeza para nós, né? Então, aqui é o que eu começo a falar, que eu acabei de falar, mesmo após anos de fé, muitos crentes carregam dúvidas profundas sobre a sua própria salvação. E essas perguntas elas vão surgir não por falta de amor a Deus, mas por falta de uma ancoragem nas promessas do Senhor. Não é que eles não amam ao Senhor, pelo contrário, amam e amam de todo o seu coração, mas por falta de uma ancoragem do conhecimento, de terem sido ensinados sobre as promessas do Senhor, eles acabam tendo dúvidas profundas a respeito da sua própria salvação. Então, qual é a primeira premissa daquilo que nós estamos vendo? Todo crente nascido de novo, cristão nascido de novo, que eu digo, que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, eu tenho falado sobre isso, que desceram às águas porque confessaram Jesus publicamente com a sua boca, e sepultaram a sua velha natureza nas águas do batismo. Esses são os crentes nascidos de novo. Todo crente tem a necessidade, e essa necessidade ela é genuína, ela é verdadeira, ela é real, ela precisa ser respeitada, de uma segurança, de ter a segurança da salvação. E o novo convertido é particularmente ainda mais vulnerável a essas incertezas. Então, a primeira coisa que a gente pode comparar é uma das nossas histórias, né? Imagina, por exemplo, um casal recém-casado, né? Como um exemplo, que mesmo no início de um relacionamento genuíno amoroso, surgem dúvidas naturais, por exemplo. Dúvidas sobre o relacionamento. Será que vai durar, por exemplo? Estamos fazendo a escolha certa? Acabei de casar, não sou novo demais. Sobre o parceiro, se esse é realmente a pessoa certa para mim, será que eu não me apressei? Será que está tudo certo? Ao primeiro sinal de algum tipo de tribulação ou de tormenta, imagina um casal recém-casado que tem esse tipo de pensamento e sobre si mesmo. Estou realmente comprometido, né? Eu sou capaz de manter esse amor diante desse primeiro, vamos dizer assim, né? Da primeira queda na realidade de que a vida não é um mar de rosas. Então, eu estou trazendo esse exemplo de um casal recém-casado porque é legítimo. Todas essas dúvidas, quando surgem as primeiras dificuldades de uma vida de casado, elas são naturais, elas são genuínas. Mas o que eu quero convidar você é para refletir o seguinte:
De que forma essas dúvidas semelhantes podem também impactar o nosso relacionamento com Jesus? E aí, nós precisamos, para isso, considerar os nossos próprios conflitos, né? Porque da mesma forma que no casamento, no exemplo que eu trouxe, o novo crente, né, ou muitos irmãos em Cristo enfrentam essas perguntas e que, se elas não forem respondidas, ao longo do tempo, elas podem minar a confiança e a alegria na fé, assim como podem minar a confiança e a alegria num casamento, né? Se eu não sei se eu sou realmente comprometido com um casamento, alguém que é recém-casado não é realmente comprometido, fatalmente, ao longo do tempo, ele não consegue sustentar esse comprometimento com aquela aliança. E com Jesus não é diferente. Então, qual é a primeira dúvida que surge? Será que eu sou realmente salvo, por exemplo? A dúvida é sobre a autenticidade da experiência de conversão, por exemplo. Será que foi real? Será que já passou tanto tempo? Eu não sinto mais nada no meu coração? Será que aconteceu eu não tenho mais a presença do Espírito, né? Será que eu posso perder essa salvação, né? O medo de que erros cometidos cancelem a graça recebida. E prestem atenção, irmãos, eu não estou entrando aqui no questão do tipo, olha, não, eu peguei e fui viver a minha vida, caí na prostituição, fui viver a vida do jeito que eu quis, abandonei Jesus. Não, eu estou dizendo de crente nascido de novo. O medo de erros cometidos, né? Do dia a dia, o pecado que você luta contra, a dificuldade de manter a sua carne sob controle, as situações onde a sua fé e seu domínio próprio é colocado à prova. Isso gera em nós, né, o medo de que esses erros cancelem a graça que nós recebemos, o presente de Deus que nós recebemos, que é a nossa salvação. E outra dúvida legítima é assim, como é que eu posso ter certeza de que eu pertenço realmente a Cristo, né? A incerteza sobre os sinais de uma fé genuína. Nossa, eu vejo o irmão fulano tão cheio do Espírito, tão cheio do poder, foi abençoado com dons espirituais, tudo flui na vida dele, vida matrimonial, a vida profissional, tudo dá certo, e para mim nada. Então, quais são esses sinais que realmente indicam que a minha fé é genuína? E por último, né, se a sua fé, se você pertence a Cristo, né, você vai ter também a dificuldade de crer se a sua fé é verdadeira, né? A dúvida sobre a qualidade ou a intensidade da própria crença, né? Que quando nós temos essas dúvidas, nosso coração ele tende a fraquejar diante das circunstâncias. E isso nos dá uma qualidade de fé baixa, uma fé que não ora, uma fé que não lê a palavra, uma fé que não consegue manter sua carne sob domínio, né? E com isso também, e inversamente proporcional, acaba diminuindo a intensidade da nossa própria fé. Começamos a ter dificuldade para permanecer na presença do Senhor, para ir à igreja, para nos sentirmos motivados a cumprir o chamado dele na nossa vida. Então, essas são dúvidas, né, legítimas que nós podemos ter caminhando com Cristo, né? Então, quais são as perguntas mais comuns, né, sobre a salvação? Primeiro, quem é Jesus? Tem muito crente, né? Não, Jesus é meu Senhor e Salvador, mas não gastou tempo, não investiu tempo lendo os evangelhos, sabendo realmente quem é Jesus. Você conhece Jesus porque te contaram sobre ele. Não, Jesus é seu Senhor e Salvador, você tem que aceitar isso, senão você vai para o inferno. Amém, Senhor, eu senti a sua presença, eu aceito. Mas sabem efetivamente quem é Jesus? Leram a respeito de quem Jesus disse que ele é? Porque Deus ele não deixou ao encargo de outros apresentar a ele. Ele mesmo disse quem ele é, qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo, e quem ele é como Deus e quem ele é em nossas vidas. Então, será que ele é realmente do jeito que você pensa? Que já parou para pensar sobre isso? Será que a imagem que você tem de Jesus é realmente aquela que ele é? Será que ele é realmente isso aí que está dentro da sua cabeça, da forma como ele te trata, das maneiras que ele pode agir de acordo com o seu pecado? Será que é realmente o Jesus, não como ele se mostrou, mas o Jesus como você... será que não é o Jesus como você idealizou e não realmente como ele se mostrou, né? Por exemplo, uma dúvida comum: o que ele quer fazer na minha vida? Qual é o meu propósito? Para que eu existo? Me converti, estou aí na igreja, vou lá todo domingo e até hoje eu não sei para que eu sirvo no reino. Não vejo nada mudar, não vejo nada caminhar. O que aconteceu comigo quando eu recebi a Cristo? Será que eu orei de forma certa, por exemplo? São perguntas
reais. Será que eu sei orar, por exemplo? Será que eu sei falar com Deus da maneira correta? Será que eu preciso orar de novo, né, para receber a Cristo, né? Será que eu tenho que me converter de novo, já que meu coração está tão frio, já que eu andei tão distante? Será que eu fui sincero o suficiente? E se o relacionamento com Deus pode acabar? São dúvidas sinceras. Será que meu relacionamento com o Senhor pode terminar? E a segurança da salvação, ela não é baseada nos sentimentos, ela é baseada nas promessas eternas de Deus. Ao longo desse capítulo, desse módulo 3 aqui do Seminário Teológico de Base, tudo que eu tentei expor aqui foi mostrar para vocês quem era Cristo. Por isso, cristologia, né? O estudo de Cristo. Não que Jesus possa ser estudado ou compreendido através do estudo, ou que a gente tem a arrogância de achar que um estudo vai definir Deus ou vai definir Jesus, não. Mas também nós somos limitados no nosso entendimento e conforme nós avançamos e conhecemos de maneira estruturada mais sobre o Senhor, mais sobre suas promessas, mais Jesus como rei, Jesus como profeta, Jesus como sacerdote, o que ele abriu mão, né? Quem ele era antes de se tornar homem, né? Antes de ter o seu kenosis, seu autoesvaziamento, quem ele era na eternidade, o que ele abriu mão, né, no kenosis, no seu auto-esvaziamento, né, de toda a glória, de toda a majestade para se tornar um de nós. O fato de que Jesus andou entre nós não para nos ensinarmos a sermos deuses, né? Jesus não veio nos ensinar a sermos pequenos deuses, mas Deus veio nos ensinar como nós deveríamos ser humanos. Jesus, como homem, como 100% homem, como 100% Deus, Jesus é a expressão máxima daquilo que estava no coração de Deus para a humanidade. Jesus é o perfeito humano, né? Um humano que, obviamente, como Deus, mas como humano, um humano que tinha comunhão com o Pai, um humano que ele e o Pai eram são um humano que se compadecia, um humano que tinha uma fé extraordinária. Jesus é o modelo, acima de tudo, da humanidade que Deus sonhou, daquilo que nós deveríamos ter sido antes de optarmos por viver segundo o nosso próprio entendimento. Então, primeiro ponto aqui é o testemunho de Deus, né? João, no final da sua carta, apresenta o argumento mais sólido possível para a fé, que é o próprio testemunho de Deus. Porque se aceitamos o testemunho de homens, né? Por exemplo, juízes, testemunhos, documentos, né? Se eu falar assim para Vera, foi seu vizinho que bateu no seu carro, Vera. Vera vai falar, não sei se foi ele. Não, mas eu falo, eu vi. Nós aceitamos o testemunho de homens. Não, eu vi, está aqui, ó, uma foto dele batendo. Se nós aceitamos os testemunhos de homens a respeito de situações que nós não vemos ou que às vezes nem entendemos, quanto mais nós devemos confiar naquele que não pode mentir. O Senhor não mente. Eu posso querer jogar Vera contra o vizinho, eu posso ter algo contra o vizinho, algo contra a Vera, ou algo contra os dois, por exemplo, quero que os dois se matem no condomínio, na justiça. Pode ter sido eu que bati, estou dizendo que foi ele, mas nós confiamos no testemunho de pessoas. E se confiamos no testemunho de pessoas, nós deveríamos ter a mesma inclinação para confiar no testemunho daquele que nunca vai mentir para nós, que é o Senhor Jesus e a sua palavra. Então, o que João primeira carta de João, no capítulo 5, versículos 9 a 12, declara que se aceitamos o testemunho humano, o testemunho de Deus tem maior valor. E o testemunho de Deus é esse. Qual é o testemunho do Senhor? É este. O que ele testificou a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho em si mesmo. Aquele que não crê em Deus o fez mentiroso, porque não acreditou no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, a pergunta aqui decisiva é a seguinte: a questão que João nos propõe, ela não é subjetiva, ela não é algo que está solto no ar, é isso que nós precisamos aprofundar. A palavra de Deus não é etérea. Nós cremos num Deus que é espírito. Deus não é um homem grandão no céu. Deus não é um velho sentado em cima de um trono acima das nuvens. Deus, ele é espírito. E como espírito, ele é espírito puro, é santo, todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. O evangelho não é uma espiritualidade, entende? O cristianismo não propõe nós vivermos uma espiritualização no sentido de vivermos sensações. Não, o mundo, a terra, a mãe terra,
criador de todas as coisas. Quem já seguiu o panteísmo, né, o misticismo, então eu vou me deitar na terra para me conectar, ou no sol, tomar um banho de sol para sentir as minhas energias renovadas. O evangelho não é isso. Não é feito de sensações e sentimentos, não é feito de experiências sensoriais. O evangelho, ele é objetivo, ele não é subjetivo. Então, o que João nos propõe não é uma subjetividade. João, ele não pergunta assim, olha, Lúcio, como você se sente hoje? Ou se eu fui bom o suficiente essa semana. Não é isso que Deus me pergunta. Ou se a minha emoção, no momento que eu adorei no culto domingo agora, se ela foi intensa o suficiente. A pergunta que Deus nos faz e que João nos faz é a pergunta que mais importa na minha e na sua vida, e importa não só de forma objetiva, mas eterna, que é o que Deus declarou a respeito de seu filho. E a verdade é que Deus deu testemunho. E esse testemunho é maior que qualquer experiência humana. Então, a palavra-chave de 1 João 5, 9, 1 a 11 é testemunho. Ele aparece nesse trecho que nós lemos 6 vezes nessa passagem, para compreender o quê? O que João está dizendo. Nós precisamos entender que o testemunho, primeiro, para a gente entender o que João está dizendo, nós precisamos entender primeiro o que é testemunho, e segundo, por que o de Deus é tão decisivo. Porque às vezes nós lemos os textos e não aprofundamos no conceito. Não fazemos a exegese. Mas pastor, a letra mata. E não é sobre isso. A letra mata não é a letra do estudo. O que o pastor Paulo está dizendo quando a letra mata é sobre a letra da lei. A letra da lei mata. Expôs o pecado e nós morremos por conta da lei porque éramos incapazes de cumpri-la. Mas a vida, a lei do Espírito, ela dá vida. A letra mata e o Espírito vivifica. Nós muitas das vezes preferimos não fazer a leitura do texto de maneira clara, de maneira consciente. Irmãos, o que eu tenho colocado aqui ao longo de todos esses meses nós servimos a um Deus inteligente. Nosso Deus escreveu um livro, ou melhor, uma Bíblia, um conjunto de livros, 66 livros. Deus escreveu. Nós servimos a um Deus extremamente, infinitamente inteligente. A inteligência, lembra quando nós vimos lá no módulo 1 ainda? São um dos atributos transferíveis de Deus. Você é inteligente? Você se acha uma pessoa inteligente? Você tem inteligência para aprender as coisas? É a manifestação da glória de Deus na minha e na sua vida. Nós recebemos do Pai esse atributo comunicável que é a nossa inteligência. Então, se nós nos relacionamos com Deus inteligente, que nos capacitou com a inteligência, nós também precisamos ter o discernimento para entender aquilo que Ele está nos dizendo. Então, a primeira pergunta aqui do texto é: o que é testemunho? E se nós entendemos o que é testemunho, a segunda pergunta que mais importa é: por que o de Deus é tão decisivo para nós? Então, o que é testemunho? Testemunho é uma declaração verbal de alguém que testifica a verdade sobre alguma coisa. Em um tribunal, uma testemunha fala o que sabe ser verdade. Então, o que torna um testemunho confiável? Se o testemunho é uma declaração verbal, alguém falar, declarar aquilo que pensa ser verdade, aquilo que conhece como verdade, então a segunda pergunta é: como eu sei que esse testemunho verbal ele é confiável? Como é que o juiz, como é que no tribunal eu sei se alguém é confiável para dar essa declaração verbal a respeito de um fato? E o que é mais importante é o caráter e o conhecimento da testemunha. A sua integridade moral, o seu conhecimento direto do assunto, por exemplo. E Deus é o único que não pode falhar em nenhum desses dois aspectos. Por exemplo, minha irmã trabalha com isso, com diversas disputas contenciosas, disputas arbitrais. E o meu trabalho, uma das papéis que eu exerço é de testemunha técnica. A gente chama de expert witness, testemunha técnica. E o que faz ser o meu testemunho confiável, ter um testemunho que tenha credibilidade, ou seja, que seja acreditável, que tenha a capacidade de ser crido, é o fato de que a integridade profissional e o conhecimento direto sobre o assunto sobre o qual estou testemunhando. Então, se eu vou a um tribunal falar sobre algum aspecto contábil de uma disputa contratual, a primeira coisa que checo é a minha integridade. Quem é essa pessoa? Quanto tempo ele trabalha? Qual é o histórico que ele tem? Ele é confiável? Se a resposta for sim, a segunda pergunta é: ele é confiável nesse assunto? Ele conhece esse assunto? E nesse aspecto, o que Deus faz é ser o único capaz de não poder falhar na integridade moral e nem na falta de conhecimento
ou ter um conhecimento parcial sobre esse assunto que nós estamos tratando. Então, o que é o testemunho, o que torna o testemunho confiável e sobre o que Deus testemunhou. Deus testemunhou a respeito do seu próprio Filho, Jesus. O Pai deu seu próprio endosso ao que o Filho realizou para a nossa salvação. Esse é o testemunho de Deus. E quais são as duas opções? Diante de um testemunho, nós temos duas opções: acreditar nele, e nesse caso ter a vida, ou não acreditar e fazer de Deus mentiroso, que é o que João faz. Se Deus diz, olha, meu filho, ele é tudo isso que ele diz ser. Ele é um comigo, ele é Deus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e eu estou mandando o meu espírito para testemunhar, para confirmar esse testemunho. E eu digo mais, quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. E eu escrevi essas coisas para que vocês que têm o filho saibam que vocês possuem a vida eterna. Esse é o testemunho de Deus. Se Deus deu esse testemunho, eu e você só temos duas opções. Ou acreditamos nele e confiamos que eu e você temos a vida eterna, que ele nos concedeu através de seu filho, ou não acreditamos e dizemos que Deus é mentiroso. Porque se você tem um filho e você não tem a vida, você fala que Deus é mentiroso. Porque Deus testemunha de maneira clara. Todo aquele que tem a vida, todo aquele que tem o filho, perdão, tem a vida. Nessa declaração máxima de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, que tem o filho. Lembra, eu preguei sobre isso domingo, Romanos capítulo 10. Como, pois, invocarão aqueles que não creram, naquele que não creram? Crer é o primeiro passo para invocar. Creu, invocou, e se você invocou, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a salvação implica diretamente termos a vida eterna. Então, qual era o conteúdo do testemunho de Deus, né? O que exatamente Deus declarou? E aí, o testemunho de Deus afirma duas verdades inseparáveis. A primeira verdade é: Deus nos deu a vida eterna como um presente gratuito, não conquistado, não merecido, mas dado por pura graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Mas vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, Deus nos deu a vida eterna. Como? Como um presente gratuito, não pedindo nada em troca, para que ninguém pudesse dizer que conquistou, mereceu, mas que foi pura graça, puro favor, puro presente de Deus. O dom de Deus é a vida eterna. O presente de Deus é a vida eterna para todos aqueles que creem no seu nome. E a segunda verdade é que essa vida eterna ela é encontrada no Filho. Se Deus deu, onde nós a encontramos? No Filho. Ela não está numa experiência, ela não é um sentimento de você se sentir muito espiritual, pouco espiritual. De eu me sentir muito crente, pouco crente. E ela não é uma religião. Você não tem a vida eterna porque você vai na igreja, Ministério do Deuteronômio, todo domingo às 19h30 no culto da noite. Não. Não é porque você canta louvores, não é porque você ouve a palavra. Você encontrou a vida eterna porque você encontrou Jesus. E todas essas coisas não são a causa de você possuir a vida eterna. Elas são a consequência. Você encontrou ao Rei. Você encontrou ao Senhor e Salvador da sua vida. E uma vez que você encontrou com a própria vida, a vida foi gerada no meu e no seu coração, porque nós cremos no testemunho que Deus deu, que Jesus é o caminho, a verdade e a própria vida. Então, a ilustração, né, do envelope, né, ela fala muito clara sobre isso. Eu gosto dessa ilustração, que é dizer que, olha, se eu colocar, por exemplo, uma carta dentro de um envelope, para onde quer que o envelope vá, a carta irá com ele, sim ou não? Não é isso? Peguei uma carta, escrevi, botei dentro de um envelope. Onde quer que esse envelope vá, a carta vai junto, porque a carta está dentro do envelope. A mesma coisa acontece com a vida eterna. Ela é encontrada em Cristo, ou seja, aonde quer que Jesus esteja, a vida eterna também estará. A vida eterna está em Cristo. Jesus é o envelope, a vida eterna foi colocada. Ele está em Cristo, ele é a própria vida. Se Jesus está em você, a vida eterna está em você. Se Jesus está em mim, em meu coração, a vida eterna está em mim e em meu coração. Então, qual é a conclusão prática aqui? A segurança da minha e da sua salvação não pode repousar em como você se sente, por exemplo, ao orar, mas ela tem que repousar em quem você tem, porque João disse claramente, inspirado pelo próprio Deus, pelo seu Espírito, dizendo que aquele que tem um filho
tem a vida. E essa expressão, quem tem o Filho tem a vida, é a base de tudo que nós cremos. Porque aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E essa é uma das afirmações mais diretas de toda a Escritura. Se você ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, 1 João 5,12 é uma das afirmações mais claras e mais objetivas sobre a vida eterna. João não deixa nem... o Espírito Santo, através de João, não deixou nenhum espaço para ambiguidade, para você pensar, mas será que ele não quis dizer isso, ou aquilo outro? A questão da vida eterna é resolvida numa única condição, sine qua non. Não existe outra condição, é só essa, de sim ou de não, que é ter ou não ter o Filho de Deus. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então, ter o Filho, o que significa? Quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador, possui a vida eterna. Quando? Agora, no presente, como realidade já garantida. Lembra? Jesus disse claramente, perguntava-lhe quando chegará o reino de Deus? E ele dizia, claro, o reino de Deus já é chegado. Quando? Hoje. Nós teremos a vida eterna, eternamente na eternidade, mas ela começa quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E lembra que eu preguei isso no último domingo, retrasado? Senhor e Salvador. Não apenas como Salvador, mas como Senhor da nossa vida. E não ter o Filho. E quem ainda não recebeu Cristo permanece morto espiritualmente. Sempre tem falado sobre isso. Lê lá, Efésios capítulo 1, finalzinho ali do 18, 19 de Efésios capítulo 1. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não é uma questão de meia vida, pouca vida, restinho de vida, alguma vida. Não, a palavra de Deus é clara. Quem não tem um filho está morto. Morto espiritualmente para Deus. Morto no seu próprio delito. Morto no seu próprio pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Independente da religiosidade, do esforço moral. Não tem um filho, está morto. Assim como quem tem um filho está vivo. Porque também não depende de religiosidade nem de esforço moral. Vida e morte aqui é uma condição que decorre única e exclusivamente de uma condição, a vida. Você pode ser a pessoa mais religiosa do mundo, você morre, você pode morrer. Você pode ter o maior esforço moral do mundo, você vai morrer. Porque viver ou morrer não depende do quão religioso, bom, legal, novo, velho, alto, baixo, gordo, magro, não depende do meu esforço moral de ter uma vida honesta, claro, de eu não ter uma vida honesta nem clara. Estar vivo ou estar morto só depende de uma única condição, ter ou não a vida. E espiritualmente é exatamente nada do que façamos é capaz de mudar a nossa realidade, a não ser que nós tenhamos a própria vida dentro de nós. Então, não existe um terceiro estado, não há uma zona cinzenta, não tem o Lúcio meio morto, meio vivo, meio moribundo, não existe o Walking Dead, vida na morte, ou morte na vida, uma morte viva, ou morto vivo, talvez, né? Melhor conceito. Não existe isso. Zumbi não é uma realidade espiritual. Alguém que está morto vivo. Não existe. A condição, ela é única. A vida eterna é uma posse presente para todo aquele que tem um filho. Nós não temos um estado cinzento intermediário. Se nós temos a vida, é porque nós temos o filho. E se nós temos o filho, nós temos a vida. E essas duas linhas aqui, né, eu vou mostrar, elas representam justamente isso, a vida e a morte. Eu sempre falo sobre isso. A questão é, como eu sei que eu tenho um filho? E o diagrama a seguir ilustra dois únicos destinos eternos possíveis para todo ser humano. Eu desenho isso normalmente e fiz questão de aprimorar isso para vocês aqui de maneira clara. Não existe um terceiro caminho. Só existem dois caminhos para o ser humano: vida ou morte. A cruz de Jesus Cristo é o único ponto de passagem para uma linha para outra. E eu sempre desenhei para vocês e trouxe aqui, vou até voltar aqui para colocar isso de maneira mais clara. Então, eu sempre desenhei. Lembra que eu desenhei a questão da vida eterna? Eu sempre desenhei essa linha aqui, ó, para trás, assim, ó. Eternidade passada e eternidade futura. E em algum momento dessa eternidade passada, o homem cai. E aí, o primeiro ponto é, o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz que o pecado nos separou de Deus e resulta numa morte espiritual, conforme está declarado lá em João 3,16. Então, o salário do pecado é a morte. Mas Deus amou o seu Filho, o mundo, de tal maneira que enviou o seu Filho. Então, a partir do momento que o sangue de Cristo foi derramado, nós passamos a ter um segundo ponto, que é a nossa salvação. Deus demonstrou o seu amor entregando Jesus Cristo na cruz do Calvário, conforme está declarado em Romanos, capítulo 5, versículo 8. E aí, o ponto é,
reconhecemos que o salário do pecado é morte, enxergamos que a cruz é o ponto de salvação. Romanos diz, Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E aí, a partir do momento que Cristo vem, ele liga novamente o homem à vida eterna. E aí, João 5,24 vai declarar que pela fé nós passamos da vida, da morte para a vida. O que ele significa? Quem ouve a palavra e crê em Jesus tem a vida eterna. João capítulo 5, versículo 24. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Quem ouve a palavra e crê em Jesus tem a vida eterna. E aí nós somos automaticamente transportados ao receber o presente de Deus para a vida eterna. Então, a vida eterna, ela está em que ponto? Segundo 1 João 5, 11 a 13, que nós lemos. Deus nos deu sua palavra para que saibamos que temos a vida. O homem só tinha uma direção. Esse era o único caminho possível. Mas em Cristo Jesus, Deus nos deu a oportunidade de nós passarmos da morte, de uma morte certa, para uma vida certa. Por isso que não existe você estar aqui no meio. Não existe o meio termo. Isso aqui não existe. Ou você está em Cristo, e quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo, e você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, o resumo aqui é o seguinte, baseado nas promessas de Deus, todo aquele que tem o Filho de Deus pode ter a certeza de que tem a vida eterna com Deus. E aí, nós precisamos ter essa certeza em nosso coração. Deixa eu voltar. Em nosso coração. Então, na linha da vida, de acordo com o diagrama, a pergunta é, onde está a pessoa que tem Cristo? E a resposta direta é, na linha da vida eterna. Agora, hoje, como realidade presente em nossas vidas. Da mesma maneira, onde está a pessoa que não tem Cristo? Na linha da morte. Só tem 2 linhas, não tem 3 linhas, conforme eu mostrei, independente da religiosidade do esforço. Então, a pergunta aqui é muito clara, é muito objetiva. Sabendo que quem tem Cristo tem a vida, e só existem 2 linhas, daqueles que têm Cristo e têm a vida, e daqueles que não têm Cristo e não têm a vida, onde você encaixaria a sua vida nesse diagrama? Numa escala de 0 a 100, quanto você teria de certeza da sua vida eterna agora? E Cristo morreu na cruz para pagar a penalidade desses pecados, né? Nós vimos aqui ao longo de todo o CETEB, no módulo 3, né, sobre essa mensagem. Deus entregou o seu próprio Filho para que nós crescêssemos, né? Independente da nossa confiança em nós mesmos. Mas se nós crêssemos que Jesus Cristo é o Senhor, ele também se transformaria em nosso Salvador, passando assim cada um de nós da vida para a morte. Então aqui eu separei um conjunto de textos, né, que são os textos lá do diagrama, e aí para nós terminarmos, como então a gente pode receber essa vida? E aqui está muito claro, né? É o caminho da salvação. Primeiro ouvir, Romanos 10, né? Quem ouve a minha palavra. A fé começa pela escuta atenta da mensagem de Cristo. A palavra de Deus é a semente que precisa ser recebida. Depois crer, e crer naquele que me enviou. Não é uma crença intelectual, né? Segundo João 24. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, não é uma crença intelectual da mente apenas, mas uma confiança pessoal, entrega ao Pai que nos enviou. E receber a Cristo, como nós fizemos. Crer é receber, abrir a vida para Cristo, habitar e reinar e transformar de dentro para fora. Ou seja, se nós tomamos esse passo, se você ouviu, se você creu, se você recebeu a Cristo, automaticamente, pelo poder que há em Cristo Jesus e na sua morte, nós passamos da morte para a vida. A transferência já aconteceu. É tempo passado, concluído e irreversível pela graça de Deus. E a outra parte é que não entra em condenação. O julgamento eterno foi resolvido por Cristo na cruz e o crente está isento dessa condenação definitiva. Preguei sobre isso também em Romanos, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Não é que você não era condenado, entenda isso. Não é que você não pecou e peca e pecará. Não é que você não era e eu não era condenado. Não é isso. O fato de não haver condenação não significa que não haja um condenado. Não existe condenação para mim e para você, porque ele foi condenado em nosso lugar. Jesus pagou esse preço. A morte foi substitutiva de Cristo, nos deu a capacidade de declarar com todo o nosso coração e fé, e dizer que nenhuma condenação há para quem? Para qualquer pessoa, para qualquer um, de qualquer maneira não. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nessa pregação de Romanos eu falava sobre isso. Estar em Cristo não é estar na igreja. É uma das amostras, né? É uma das certezas, um crente nascido de novo, ele congrega, ele vive em comunhão na igreja. Mas estar na igreja não garante que você está em Cristo. Estar em Cristo é viver Cristo como seu Salvador e também como seu Senhor. Lembra que Jesus disse? Aquele que crê, ouve meus mandamentos e cumpre, esse é o que me ama. Então, para terminar aqui, né? Essa parte que eu já adotei. Quais são os fundamentos, né?
da nossa segurança. A nossa segurança, ela não pode, irmãos, oscilar conforme o nosso humor do dia. Ele não pode oscilar de acordo com a profundidade da oração que você fez essa manhã, que eu fiz essa manhã. E ela não pode oscilar de acordo com os pecados que nós cometemos na semana passada. Porque a nossa salvação, ela está posta, repousada sobre 4 pilares que são inabaláveis, inabaláveis. A palavra de Deus, as promessas escritas, elas são eternas e imutáveis. Deus não pode mentir. A obra de Cristo, a morte e a ressurreição de Jesus foram plenas e cientes. Nada precisa ser acrescentado, nada que eu e você possamos fazer pode acrescentar, e nem é necessário que seja acrescentado absolutamente nada na obra de Cristo. A obra de Jesus foi perfeita na cruz do Calvário. O testemunho do Espírito, foi o Espírito Santo, lembra que eu falei sobre isso aqui, que testificou com o nosso espírito que somos filhos de Deus, conforme Romanos 8,16. Nós somos filhos, e é o Espírito. Se você sente, se você se identifica como filho, isso não vem de mim nem de você, isso vem do Espírito. É o Espírito Santo que diz isso para o seu espírito. É ele que testemunha para o meu espírito. Ele diz, olha, vem aqui, você é filho de Deus agora. E ele testemunha para o meu e para o seu espírito de que nós somos filhos de Deus. E, por fim, as promessas divinas. A nossa confiança não está em nós, não pode estar em nós, porque nós somos falhos. Nós vamos errar, nós vamos ser corruptíveis até chegar o dia da manifestar a gloriosa consumação da nossa salvação e tudo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Mas até lá, a nossa única certeza é que as promessas do Senhor, elas são eternas em nossas vidas. Pelo simples fato de quem prometeu a nós, ele é fiel e ele não mente. As promessas do Senhor são sim e amém em Cristo Jesus. Não é talvez, não é não, não é vou pensar. As promessas de Deus para mim e para você, elas são colocadas, são postas diante dessas duas verdades, de sim e amém. Então a pergunta final aqui é, eu sinto, mas quando deveria ter sido ao longo de toda a nossa vida cristã, eu tenho filho? Porque quem tem um filho, irmãos, diante de tudo que nós estudamos aqui ao longo desses últimos 6 meses, quem tem esse filho que nós vimos aqui, o Filho de Deus tem a vida. Haverá dias que você vai se sentir o crente mais importante do mundo, o mais cheio do Espírito do mundo, o mais cheio do poder do mundo. Mas haverá dias sombrios na sua vida, onde você vai se sentir absolutamente ninguém, absolutamente nada, o pior dos pecadores. Mas Deus já contabilizou todos esses dias diante dele. E ele amou a mim e a você de tal maneira que, inclusive, no pior dia, da pior semana, do pior mês, do pior ano das nossas vidas, o Senhor continua nos amando da mesma forma que ele nos amou. De tal maneira, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna e jamais pereça, irmão. Você e eu não vamos perecer. Não porque somos perfeitos, mas porque estamos guardados na destra poderosa do Senhor. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Amém? Amém. Amém. Que você Glória a possa Deus. ter essa certeza no seu coração. Não tenha medo, não tenha pânico, não tenha desespero diante das circunstâncias. O dia mau vai chegar, mas o Senhor estará ao seu lado e ao meu lado em todos esses dias. Lembrem da palavra do salmista, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, o cajado do Senhor e o seu bordão sempre vão nos conduzir a pasto verdejante. Não porque merecemos, mas porque o Senhor é o Senhor, né? Eu sou apaixonado por esse Deus. Deus é inexplicável. O Senhor é inexplicável. Amém? Tenha fé, meus irmãos. O Senhor está cuidando de vocês. Vamos orar? Em nome de Jesus. Vamos orar. Amém. Fátima, está com o microfone? Pode orar, querida? Vamos orar. Tá mutado, Fátima. Pode desmutar para nós orar. Fátima? Oi, pastor, desculpa, eu estava distraída aqui, não estava entendendo que você estava me chamando. Estou aqui ligado. Tá bom, vou orar aqui então. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, amado, obrigada, Senhor Deus, por esta oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Pai, unidos para aprender mais sobre Ti, Pai. Obrigada pela vida do pastor que aqui está, Senhor Deus, colocando todas as terças, Senhor Deus, a Tua palavra, Pai, para que nós possamos estar assimilando e entendendo cada dia mais, Senhor Deus, sobre Ti, Pai. Obrigada pelos irmãos aqui presentes, Pai, que estão dispostos, Senhor Deus, dando esse momento para poder aprender mais sobre Ti. Que o Senhor venha, Senhor Deus, nos cobrir, Senhor Deus, de bênçãos nessa noite, Pai. Que nós possamos descansar, Pai, repousar, Senhor Deus, debaixo das Tuas asas, Pai.
para que possamos assim amanhecer, Pai, mais leve, mais tranquilo, Senhor Deus, sabendo que Tu estás sempre conosco, Senhor Deus, nos guardando, nos protegendo. Aqueles que aqui não estiveram, Pai, que estejam também, Senhor Deus, protegidos por Ti, Pai, mas que de alguma forma eles estejam, Senhor Deus, tendo entendimento de Ti, da Tua palavra, Pai, que eles possam ter acesso, Senhor Deus, à Tua aula, Senhor Deus, que aqui foi apresentada, Pai. E assim eu já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Jesus abençoe suas vidas, tá? Amém. Amanhã, busca, 19h30, tá? Jesus abençoe vocês. Fiquem na paz. Amém. Boa noite.